quanto eu gasto para ir, ao barbeiro aqui em Portugal. Será que abrir uma barbearia ainda é um bom negócio? Fique comigo que você vai descobrir. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu tô com um pouco de excesso de pelos na face, né? Na cabeça também já não tenho muitos, né? Mas o pouco que tem ainda aqui tá precisando de uns ajustes. E eu resolvi que eu preciso ir dar um jeito aqui, né? Essa face, cortar o cabelo, aparar um pouco da barba, enfim. Não sei se vocês são assim também, mas eu quando vivia no Brasil, eu cortei cabelo em um lugar, no mesmo lugar, durante 20 anos. Então, quando eu resolvi vir morar em Portugal, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha passado por essa situação. Às vezes, quando eu estava no Brasil, que estava de férias, ia para algum lugar, eu mesmo cortava ou pedia para alguém cortar, para esperar quando eu retornasse e cortar a cabeleireira que eu tinha lá, que cortava desde a minha infância. Então, quando eu me mudei para cá, aconteceu esse problema, né? Grande problema. Onde é que eu vou cortar meu cabelo? Eu cheguei em Portugal em 2018. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, eu experimentava um diferente. Então o que é que acontecia? Naquela época eu pagava em média entre 7 a 10 euros por corte. Isso em 2018, né? Eu pagava mais ou menos isso. Então fiquei aí mais ou menos um ano e meio. Às vezes eu cortava em Lisboa, eu não moro em Lisboa, né? Mas consegui um lugar bacana que eu gostava do corte, mas era em Lisboa. Como eu ainda não trabalhava em Lisboa na época, então assim era meio que esporádico. Quando eu conseguia que acontecia de eu estar em Lisboa, eu sempre aproveitava para cortar o cabelo. Esse lá eu pagava 10 euros. E aí foi quando eu mudei de casa na época, eu fui morar no Seixal, né, em outra região ali mais próximo de Lisboa. E um dia simplesmente eu estava saindo para trabalhar e no prédio que eu morava, embaixo tinha uma loja que estava desativada. Um dia eu estava saindo para trabalhar, quando eu olho, olha só, o que aqui abri? Uma barbearia. A barbearia abriu, quando começou a funcionar, logo do lado da minha casa. Eu não ia precisar gastar tanto tempo me locomovendo para ir até um lugar mais distante para cortar o cabelo. Eu peguei o contato, liguei, marquei logo para o dia a seguir. Eu acho que eu nem estava precisando cortar o cabelo, mas como eu estava a fim de conhecer, nem estava tão grande assim, mas eu acabei agendando cortar. Era um brasileiro, comecei a cortar lá. Nessa história aí eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, por volta de quase uns 3 anos cortando com esse rapaz. Até que um dia, inclusive ele mudou de endereço, saiu de lá, era embaixo do prédio que eu vivia, ele se mudou, trocou, foi trabalhar em outro lugar, me passou o endereço, era longe, nem lembro o nome do lugar mais, mas eu dirigi aí uns 30 minutos só para ir cortar o cabelo, mas continuei cortando, né, porque aquilo, né, como já tinha o barbeiro certo, eu não gosto de ficar mudando, então continuei indo lá. Até que um belo dia, esse rapaz chega e me fala que vai pro Brasil, né? Que aquele seria o meu último corte de cabelo, que na semana seguinte ele já estava indo embora. Foi aí que começou a saga, mais uma vez, da procura do barbeiro, né? Então comecei a rodar vários e vários lugares. Encontrei um que eu gostava muito do corte dele, porém ele tinha um problema, que não era bem problema, né? Porque se o cara era bom. Aqui existe uma questão, a questão do horário marcado. Se não tiver horário marcado, não tiver agendado, dificilmente você vai conseguir cortar seu cabelo. Então eu passava muito por esse problema. Meus horários são um pouco conturbados, atribulados. Durante a manhã eu tô dormindo até um pouco mais tarde, né? Porque eu trabalho até um pouco mais tarde. Então fica um pouco difícil na minha rotina. Geralmente eu tenho que fazer isso na minha folga e às vezes eu não gosto de ter que sacrificar um dia de folga, né, com uma tarefa dessas que eu poderia encaixar em um dia normalmente da minha rotina. E isso dificultava muito, porque um dia como hoje, por exemplo, acabou que deu na teia, eu estou com tempo disponível, então estou indo lá. E esse foi um dos motivos de eu cortar no local que eu corto hoje, que é onde eu vou mostrar para vocês. Esse foi um ponto principal, porque o local que eu corto hoje, eu não preciso fazer agendamento, eles estão sempre funcionando, tem um horário de funcionamento, você chega por ordem de chegada. Um dos barbeiros é o que eu já corto há mais tempo, né? Sempre corto com ele, mas se eu chegar, a cadeira dele estiver ocupada, eu entro na fila e é só esperar.
Não precisa ligar, não precisa agendar, nada disso. Então, esse foi o motivo principal. Mas aí vamos lá, eu vou mostrar para vocês o lugar e depois a gente volta aqui de novo e vamos fazer aqui umas contas, né? Vou falar de quanto é que eu pagava, né, nesses outros que eu ia que agendava e tinha esse problema e quanto que eu gasto agora nesses atuais. Já tô de volta, galera. De cabelinho cortado. O que é que vocês acharam? Aproveitem para falar aí nos comentários como é que ficou. Aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Eu já não tenho muito cabelo, né? Já tá ali no restinho, como a gente costuma dizer. Mas ainda tô aproveitando um pouquinho que tem antes de assumir aí a careca de vez, né? Mas o que é que vocês acharam do cabelo? Fala aí. Voltando para aquilo que eu estava falando antes no início do vídeo, parei no brasileiro, que acabou indo embora um tempo depois. E eu lembro-me que na última vez que eu cortei com ele, eu acho que eu paguei 20 euros, 12 euros do corte, mais 8 euros da barba. Então eu fiquei sem barbeiro mais uma vez, até que eu consegui encontrar um que eu conseguia fazer o agendamento através de uma aplicação. Na aplicação eles já mostravam os horários disponíveis, né, e eu conseguia encaixar ali. Só que era bem mais caro esse. Esse eu já pagava 26 euros no cabelo e barba, né? Já era bem mais caro. E mesmo tendo a aplicação, eu tinha que fazer um agendamento tipo com uma semana de antecedência. Se fosse um caso como aconteceu hoje, por exemplo, de eu ter um tempo livre, querer ir cortar o cabelo, eu não conseguia, porque geralmente sempre estava cheio. Até que me apareceu um outro, corta muito bem. Tinha um salão pequeno, meio que na casa dele, né? Não era algo assim aberto. Só que aí depois ele cresceu, se juntou com um outro amigo, abriram um salão em um outro concelho, né? Concelho é como se fosse o quê? Cidade, bairro, sei lá. É um pouco mais longe daqui. E aí já ficou inviável, pra mim, completamente inviável, né? Então eu fiquei naquela. Um dia, pra ser mais preciso, um domingo, né? Eu tava passeando por Setúbal, já com essa dificuldade de cortar o cabelo e tudo mais, com a cara meio que de louco. Então eu passei em frente a essa barbearia que eu fui hoje e eles estavam abertos. Eu fiquei impressionado com aquilo, entrei na mesma hora, nem perguntei o preço, simplesmente sentei na cadeira. Inclusive estava vazia, tinha duas pessoas cortando, né? Mas aí eu fui, já tinha uma cadeira disponível para mim, fui lá, cortei, pronto. Quanto foi o valor que eu gastei hoje para cortar o cabelo? Será que vocês imaginam quanto é que foi? 5 euros, galera. 5 euros para cortar o cabelo e 5 euros para cortar a barba. No total, 10 euros. Ou seja, há 2 anos atrás eu estava gastando quase 30 euros para cortar o cabelo e hoje eu só gasto 10 euros. Eu acho que se você quiser fazer uma marcação, eles até fazem, mas vai ser uma marcação meio que só de boca, porque eles sempre estão lá, então não tem esse negócio de agenda, de chegou, espera a fila, se não der para você sentar na hora, é só esperar um pouquinho que vai ter vaga. Algumas pessoas têm um pouco de receio ainda, né, e tal, né, por serem indianos e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum, me tratam super bem, gosto do ambiente, entendeu? Acho eles bem organizados. Lá dentro a barbearia é climatizada, tem ar-condicionado. Eu tô gravando esse vídeo agora em agosto, né? Nós estamos em agosto, então é o verão europeu, que é surreal. Mas independentemente disso, galera, tem muitas barbearias. Eu não vejo negócios fechando, né? Tô falando isso para quem tem interesse em querer fazer esse tipo de negócio aqui, né? Logo quando eu vim pra cá, tava vendo um boom, uma explosão, né? Abriu muitas barbearias, muita gente aqui, muitos brasileiros.
Mas agora meio que deu uma acalmada. Mas o que eu quero dizer, acho que na minha percepção, independentemente deles cobrarem esse valor, né, que é um valor bem baixo comparado ao valor do mercado, mas que ainda assim existem outras barbearias com valores mais altos, continuam abertas e funcionando normalmente. E concorridas, com certeza, a questão dos agendamentos continuam da mesma forma, né? Continuam igual. Então eu acho que independentemente, né, de ter isso não é só aqui em Setúbal, eles têm loja em Lisboa. Em Lisboa você já consegue cortar o cabelo a 5 euros. Em vários lugares, entendeu? E todas com esse mesmo conceito de ter várias cadeiras, né? É um barbeiro de custo baixo, digamos assim. Isso é só para dizer que se você tá pensando em empreender nesse setor aqui, é só para mostrar para você que você vai ter esse tipo de concorrência. Mas não quer dizer que o seu conceito, se você for cobrar um pouco mais, não vai dar certo, né? Eu acho que é uma questão de você estudar, ver bem a localização. Às vezes um lugar onde vai ter mais movimento, é claro que você vai ter que pagar um custo maior de aluguel e tudo mais, mas de vez em quando eu costumo ver alguns anúncios aqui na OLX, sempre aparece de pessoas que já têm barbearias montadas e tal, e convidam alguém, né? Você como barbeiro, você pode ir lá e aluga uma cadeira, né? Que eles chamam, né? Você aluga uma cadeira e paga aquele valor mensal, e aí eu não sei como é que funciona isso. Não sei se no Brasil é igual, se já o mercado já trabalha dessa forma, né? Mas era só para isso, só para falar que hoje você consegue cortar o cabelo aqui, fazer a barba por 5 euros cada, né? 5 euros o corte, 5 euros a barba, mas que ainda existem outras barbearias que cobram um valor muito mais alto. Nos centros comerciais, por exemplo, você chega a pagar aí 20, 25 só pelo corte, mais 15 na barba, né? Eu já cheguei a pagar 40 euros uma vez que eu precisava ir, ia para uma festa, não tinha horário para cortar, acabei que fui cortar numa sexta-feira à tarde. Então paguei quase 40 euros, foi 30 e alguma coisa, cabelo e barba, enfim. E acho que já paguei mais caro com pessoas que cortaram meu cabelo pior do que o que foi cortado hoje, né? O que é que você acha então? Deixa aí na sua opinião, se tiver alguma pergunta também. Tô aqui para responder, para te ajudar. Tamo junto.